Eu não gosto de bioimpedância e hoje eu vou-te explicar porquê e vou dar todas as razões e mais algumas para tu não gostares também. Isto não é nada contra as empresas de bioimpedância, atenção. Há umas que são realmente boas, mas o custo é elevado e por isso não compensa, no meu ponto de vista, para a maioria das pessoas. Então, qual é que é o problema da bioimpedância? Eu vou dar aqui 3 problemas que me justificam aquilo que eu penso e o porquê de eu ter dito isto. O primeiro problema é a precisão, o segundo problema é as condições gerais e o terceiro problema é o algoritmo. Ok? Vamos começar pela precisão e hoje vou ter aqui um auxílio e vamos testar este método de apresentação. Então, a precisão. O que é que eu vos tenho a dizer sobre a precisão? Basicamente, a bioimpedância é um método de avaliação, não é? Como vocês sabem, mas que ela mede a vossa percentagem de gordura por uma corrente elétrica que passa pela vossa água no corpo e então assim ela faz uma estimativa da vossa composição corporal. Ou seja, ela não mede a gordura diretamente, ela simplesmente faz uma premissa indireta, uma precisão indireta daquilo que pode ser a vossa massa gorda. Ou seja, ela nem sequer tem fórmula e não está a ver nada diretamente com a gordura. Bom, simplificando assim. E isto leva-nos depois a um outro problema, que é o problema das condições na qual vocês vão fazer a avaliação na bioimpedância. Porquê? E isto eu estou farto de falar no ginásio. Eu não as sei de cor. Eu tinha aqui um auxílio para me ajudar. Mas basicamente vocês, para terem os valores minimamente fiáveis, vocês precisariam de, primeiro, 3 a 4 horas de jejum. Quase ninguém faz isto, 3 a 4 horas de jejum antes de ir treinar, antes de ir fazer a avaliação. Depois, não terem treinado desde 12 a 24 horas antes. Não terem consumido álcool entre 24 a 48 horas anteriores. Aqui talvez muitas pessoas façam. Depois, estar bem tratado, mas de forma estável. Ou seja, terem um consumo de água constante ao longo do dia. Não é tipo antes de irem para a bioimpedância beberem 1 litro de água. Não, não é isso. É ter um controle estável, que também muitas das pessoas não têm. Principalmente quando começam a treinar, ainda nem sequer água quase bebem por dia. Um copinho ou outro só e é quando calha. De resto é sumos e álcool. Depois, não ter tomado diuréticos, até aqui tudo bem. Ou cafeína em excesso. Eu estou tramado. E acredito que muita gente também. Depois, fazer a avaliação sempre à mesma hora, que também duvido que a façam. Se forem mulheres, têm que estar na mesma fase do ciclo menstrual e com uma temperatura corporal e ambiente semelhante. Ou seja, de resposta prática, quem é que vai fazer isto com todas as condições? Quase ninguém, ou ninguém. Quase impossível. Eu acho que ainda tem aqui mais condições, mas a gente só aqui um apanhado geral. Pronto. Logo a partir daqui, precisão é pouca e as condições, muito improvável que vocês as consigam ter. Outro fator, e também aqui por causa das condições, a variação do peso da água no vosso corpo vai ter influência sobre a medição da massa gorda. Se vocês tiverem mais água, pode querer dizer à balança que vocês vão ter mais gordura, por exemplo. Ou seja, a variação da água é a vossa massa gorda no fim das contas. E às vezes, e têm feito estudos que mostram que a mesma pessoa no mesmo dia pode ter variações entre 3 a 5 kg de massa gorda de forma estimada. Ou seja, uma medição de manhã, uma medição no final do dia pode ter ali uma variação de 3 a 5 kg de massa gorda. Como é claro, não é toda a gente perde 3 a 5 kg de massa gorda do dia para a noite. Por isso, nem em 1 ou 2 ou 3 semanas. Ou seja, as avaliações podem estar ali a induzir em erro todas as semanas e vocês nunca irão poder confiar realmente naquela avaliação. Outro dos problemas aqui é o algoritmo. Ou seja, quando a balança é calibrada, ela é calibrada para uma determinada população. Se a população para a qual ela foi calibrada não for da mesma etnia, idade, género, pode haver ali alguma discrepância de valores também. Ou seja, o algoritmo também não vos vai ajudar aqui. Resumindo isto, o que é que vai acontecer? É que vocês podem perder, por exemplo, 2 kg de gordura e naquele determinado dia e naquela determinada hora que vocês foram fazer a avaliação, a balança vai dizer que vocês não progrediram.
E o que acontece? Vocês ficam desmotivados. Vocês podem reter água e na balança o que vos vai dizer é que vocês ganharam mais gordura, que não é certo e vai deixar desmotivados também. Vocês estão a ficar desmotivados sem razão. Porquê? Porque aquilo não são dados reais. E a partir daí, nós como treinadores, neste caso aqui eu, perco credibilidade porque não vos dei resultados supostamente. Mas isso é baseado em dados falsos. Por isso é que eu não gosto das bioimpedâncias. Porque para além de vocês ficarem desmotivados, provavelmente, sem razões, o profissional em si pode ter feito um bom trabalho, vocês podem estar a ter resultados, vocês não sabem e estão desmotivados e acham que o problema foi do profissional também. Se vocês, caso vocês tenham feito tudo, né? Se fizeram a dieta, se fizeram os treinos e etc. Pronto, alternativas, para vocês não saírem daqui desmotivados, então agora como é que eu vou medir o meu progresso? Vou-vos dar aqui algumas e vou-vos dar também o custo e a precisão. Ou seja, tirarem fotos, um dos meus favoritos, custo 0 e... acabei por apagar. O custo é 0 e a precisão é alta. Vocês conseguem comparar uma foto com outra e conseguem perceber onde é que estão as discrepâncias, senão o vosso treinador de certeza consegue olhar e perceber o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer e consegue-vos transcrever a foto em palavras. Outra forma, perímetros. O custo é baixo e a precisão também é alta. Porquê? Se vocês perderam perímetro, perderam gordura, perderam retenção, perderam alguma coisa, perderam de certeza. Claro, como têm perdido massa muscular, não é? Mas pronto, se fizerem as coisas bem feitinhas, vocês não vão perder muita massa muscular e vão perder mais gordura do que aquilo que é suposto. Outro método de predição, dobras. Dobras também tem um custo baixo e uma precisão média alta. Porquê média alta? Porque, às vezes, pela retenção hídrica e etc., também pode dar algum engano nas dobras. Pode dar mais dobra, mais espessura do que aquilo que era suposto. Mas é uma boa forma de se avaliar, principalmente se unirmos estas três. Ok? Era ótimo. Mas basta, para mim, na minha opinião, basta estas duas para vocês terem uma boa avaliação. Depois temos ainda o DEXA, que tem um custo alto. Eu não sei exatamente todo o valor que é um DEXA. Eu, por acaso, nunca fiz, mas tenho clientes que já o fizeram. Deve rondar ali entre os 30 e os 50 euros, se eu não tenho erro, na zona de Lisboa. Em outros sítios, não sei se há algum sítio que faça mais barato. Aqui a precisão é muito alta, aqui vale bastante a pena. E depois, pronto, para vocês terem um método comparativo, devia ter feito aqui uma linha. A bioimpedância tem um custo médio, não é barato de fazer. O ginásio teve que pagar aquela balança, ou se vocês forem comprar, até é um bocado caro, mesmo as piores balanças. E a precisão é baixa, pelas razões que já referi aqui acima. Ou seja, vocês não vão conseguir ter uma medição completa, não vai ser precisa, o custo é médio, vocês vão ficar desmotivados, o profissional vai perder a credibilidade. Resumindo, não vale a pena. Esta é a minha opinião. Por isso, se gostaram do vídeo, deixem o like, subscrevam o canal e deixem nos comentários alguma opinião do que é que vocês acham da bioimpedância e também se tiverem sugestões ou dúvidas de outros temas relacionados com o fitness, por favor deixem aí nos comentários para eu fazer vídeos que vos interessem. Até já!